Estava em casa por 3 dias em uma mini-férias do trabalho. Moro numa área muito rural, cerca de 1 hora da cidade. Honestamente, não tirei esses dias de folga por nenhum motivo particular. Acho que só estava sentindo que precisava de uma pausa. Foi no meu primeiro dia de folga, enquanto ficava em casa assistindo TV e fazendo algumas outras pequenas coisas pela casa, que por volta da hora do jantar, ouvi alguém bater na porta da frente. Levantei do sofá e olhei para o relógio, vendo que eram 19 horas. Era estranho alguém estar na minha casa em geral, mas dado o horário, era ainda mais estranho. Caminhei até a porta e a abri um pouco. Um homem estava na soleira, sorrindo para mim. Ele parecia um cara qualquer, sem características especiais. "O que você precisa?" perguntei, olhando por trás dele e notando que não havia carro ou caminhão na minha entrada. O homem manteve o sorriso enquanto contava uma história sobre um acidente que ele disse ter sofrido há poucos minutos. Ele disse que estava na estrada que conecta a minha entrada quando alguém bateu em seu carro e fugiu, deixando-o abandonado e tendo que vir pedir minha ajuda. A forma como ele descreveu, e apenas olhando para ele, as coisas não pareciam fazer sentido. Minha entrada é distante da estrada, e as chances de ele ter sofrido um acidente bem na entrada eram quase nulas em uma estrada tão vazia. Disse a ele que chamaria a polícia se ele quisesse, mas o homem recusou. Ele disse que queria emprestar meu telefone para ligar para sua esposa. Levei alguns segundos para responder porque estava inseguro sobre a situação e isso me fez ficar nervoso e dizer não a ele. Disse que chamaria a polícia e ponto final, mas o sorriso do homem desapareceu enquanto ele dizia "não se preocupe com isso" e se afastava do pórtico. Fechei a porta e então olhei pela janela enquanto o homem descia a entrada e desaparecia na escuridão. Após um momento, chamei a polícia só por precaução. Cerca de 20 minutos depois, recebi uma ligação deles dizendo que não havia sinais de qualquer acidente na estrada. Fiquei acordado até tarde aquela noite, olhando pelas janelas e me sentindo um pouco inquieto, mas uma vez que chegou por volta da meia-noite, estava cansado demais para ficar acordado. Subi para o meu quarto, me preparei e fui dormir, caindo no sono rapidamente. Lembro de ter acordado freneticamente, mas sem entender o porquê, como se tivesse ouvido algo enquanto dormia, mas não acordei rápido o suficiente para compreender. Olhando, eram cerca de 3 horas da manhã. Levantei da cama e caminhei até a porta para escutar por qualquer som no resto da casa. Estava quase tudo silencioso, mas pude ouvir um leve som de arrastar vindo de algum lugar lá fora. Caminhei cuidadosamente pelas escadas para verificar, pensando que provavelmente era apenas um arbusto roçando na casa, mas, ao chegar ao corredor de baixo, percebi que o som estava se movendo. Estava indo ao longo da borda da casa e em direção à frente. Meu coração começou a acelerar enquanto tentava me assegurar de que tudo estava bem, mas então o arrastar parou, e apenas um momento depois, ouvi uma batida na porta. Fiquei parado no final do corredor, olhando fixamente para a porta da frente, aterrorizado com quem quer que estivesse lá fora. Após alguns segundos, me afastei e fui até uma pequena janela ao lado da casa que tinha uma visão do pórtico. Através das persianas, pude ver 2 homens, ambos vestidos com roupas escuras e ambos segurando algo em suas mãos, parecendo ser ferramentas ou armas de algum tipo. Meus olhos se arregalaram de medo enquanto recuava e andava silenciosamente de volta ao meu quarto. Mais batidas ecoaram pela casa enquanto eu ligava para a polícia e me trancava dentro do quarto. As batidas se transformaram em pancadas pesadas. Eu sabia imediatamente do que se tratava. Era o que eu temia. Eles estavam tentando arrombar a porta. Pancada após pancada, sem parar, por mais de 5 minutos, eles bateram na porta, sacudindo toda a casa. Então, a operadora do telefone finalmente disse que um policial estava chegando à minha casa, e nesse mesmo momento, todas as pancadas cessaram. Quando o policial chegou, ele disse que não viu nenhum homem na minha porta. Eles devem ter corrido justo antes de ele poder vê-los. No entanto, a porta estava praticamente destruída. A madeira estava dobrada e rachada. Apenas a fechadura ainda estava no lugar. Tive sorte de a polícia ter chegado rápido o suficiente, mas acho que também fui inteligente por não ter ajudado aquele homem. Suponho que,
Se tivesse ajudado, só teria acelerado seus planos para fazer o que quer que estivessem tentando fazer. Mesmo hoje, ainda me preocupo com eles, voltando. Lembram da loucura dos palhaços de 2016, quando palhaços aleatórios começaram a aparecer em bairros em câmeras de CCTV e até em campainhas com câmera? Ninguém sabia se era apenas uma jogada de marketing para os filmes It ou se os esquisitões realmente estavam usando isso como desculpa para sair e aterrorizar as pessoas. Bem, eu me lembro bem dessa época e tenho minha própria história para compartilhar sobre esses avistamentos, por isso estou escrevendo isso para todos vocês agora. Era outono de 2016. Eu tinha me mudado recentemente da minha cidade natal para a cidade natal do meu marido, que ficava a cerca de 1 hora e 15 minutos de distância. Minha cidade natal era uma cidade muito maior do que para onde nos mudamos, então eu frequentemente fazia viagens para consultas médicas, lojas e restaurantes que realmente não tínhamos nessa nova cidade. Lembro-me de uma vez ter que viajar após o trabalho para uma consulta médica. No caminho, vi alguns sinais de que a rodovia estaria fechada para 2 saídas a partir das 19 horas e reabriria logo pela manhã. Esperava voltar para a estrada a tempo para não ter que pegar um desvio. Infelizmente, quando comecei a voltar para casa, já era tarde demais. Sabia que seria desviada da rodovia por algumas saídas. Liguei para o meu marido para ver se ele conhecia algum caminho rápido para eu voltar para casa. Infelizmente, ele não sabia. Ele simplesmente me aconselhou a seguir o padrão de tráfego e os sinais de desvio. Havia uma grande fila de tráfego. Felizmente, como estava basicamente escuro, não sei se teria conseguido encontrar o caminho sem ela. Estávamos nos movendo lentamente por estradas rurais quando vi uma luz à distância. Era um posto de gasolina. Bastante grande, na verdade. Decidi parar para usar o banheiro e abastecer um pouco antes do resto da viagem para casa. Saí do carro, coloquei meu cartão de crédito e comecei a abastecer. Esperava que levasse apenas 20 a 30 dólares para encher o resto do caminho. Comecei a olhar ao redor. O vento aumentou e jogou algum lixo de uma lixeira transbordada no chão. Ao notar isso, vi que, do outro lado do posto de gasolina, havia cerca de 20 pés de grama e uma grande linha de árvores que ia pelo comprimento da estrada. À medida que os carros vinham na direção oposta, aquele lado da estrada ficava brevemente iluminado enquanto eles passavam. Comecei a franzir um pouco a testa. Pensei que poderia distinguir um veado, talvez, ou até mesmo alguns veados se aproximando da beira da estrada. Não conseguia realmente distinguir o que era, mas definitivamente havia algo se movendo muito lentamente, emergindo da linha de árvores e se aproximando da área da estrada. À medida que a silhueta se aproximava cada vez mais, percebi que tinha a forma de uma pessoa, com roupas surradas de cor marrom claro, usando o que parecia ser algum tipo de máscara. À medida que a figura se aproximava ainda mais do posto de gasolina, agora podia ver que era alguém vestido de palhaço, com maquiagem de palhaço. Fiquei instantaneamente aterrorizada, pois estava viajando sozinha em algum posto de gasolina aleatório. Corri para a loja de conveniência para usar o banheiro. Queria entrar e sair antes que o palhaço se aproximasse mais da estação. Usei o banheiro, que, claro, estava nojento, por sinal, e me aproximei da porta de saída. Observei um pouco o estacionamento antes de correr loucamente para o meu carro. Abri a porta da estação. O vento estava soprando tão forte que a abriu com força e quase me derrubou. Então corri para o carro. Cliquei no botão das minhas chaves para destravar a porta e justo quando ia pegar a maçaneta, ouvi alguém atrás de mim. Como vai, jovem senhora? Congelei quando o palhaço de aparência horrível e surrada se levantou de uma posição agachada na frente do meu carro. Ele começou a se arrastar em minha direção. O pânico se instalou e soltei um grito abafado e corri de volta para a estação de gasolina imediatamente. Liguei para o meu marido e disse a ele o que estava acontecendo. Também avisei o atendente da loja. Enquanto isso, meu marido estava obviamente chateado por não poder estar comigo. Ele geralmente me acompanhava nessas viagens. Esta aconteceu de ser a única vez que ele não foi. Disse a ele que deveria ficar com os cachorros. Ele me lembrou sobre o spray de pimenta na minha bolsa.
caso fosse necessário. O atendente já tinha ido até o estacionamento e estava verificando a área em busca de alguém. Ele voltou e disse: "Não vejo ninguém lá fora." Disse ao meu marido que ia andar até o carro com ele ainda no telefone. O atendente também se ofereceu para ir comigo, o que aceitei. Não conseguia distinguir nada ao nosso redor, além do vento soprando ferozmente nas árvores. À medida que me aproximava do carro, porém, saquei o spray de pimenta e o preparei. Pude ver o palhaço agachado atrás de uma das lixeiras ao lado da bomba. O atendente correu até ele e começou a gritar, dizendo para ele sair da propriedade agora. Ele também disse que ia chamar a polícia. O palhaço se arrastou de volta pela estrada e em direção à linha de árvores. O atendente pediu desculpas e perguntou se eu estava bem. Disse que sim e entrei no meu carro. Disse ao meu marido que estava bem e que estava indo para casa. Deveria estar de volta em cerca de 35 a 40 minutos. A próxima parte, ainda não posso dizer com certeza se aconteceu ou não. À medida que comecei a dirigir pela estrada, jurei que pude distinguir uma pessoa com uma pintura de palhaço diferente, encostada bem na linha de árvores, acenando lentamente para o meu carro enquanto eu passava. Acho que realmente aconteceu, mas minha adrenalina estava bombeando tanto pelo meu corpo que eu não sabia se estava apenas vendo palhaços por toda parte agora. Meu marido mal me deixava ir a qualquer lugar sozinha antes, e agora ele faz questão de vir comigo toda vez que dirijo depois de escurecer. Desde esse incidente, desenvolvi um medo extremo de palhaços. Não consigo nem assistir a shows ou filmes com eles. Sempre me traz de volta aquela experiência. Enfim, espero que tenham gostado da minha história. Me avise se você experimentou algo semelhante naquela época. O que você acha? Aquele cara estava apenas me pregando uma peça? Ou estava em perigo real? Meu nome é Francisco, e eu costumava trabalhar em uma loja de artigos esportivos quando era mais jovem. Isso foi quando eu tinha 19 ou 20 anos e morava com meus pais, enquanto não estava na faculdade. Mantive o emprego na loja de esportes desde o meu último ano do ensino médio e trabalhei lá por cerca de 3 anos no total. Durante, acredito, minhas primeiras férias de verão da faculdade, havia uma funcionária nova na loja, uma garota chamada Emma, que tinha mais ou menos a minha idade. Ela era baixa, tinha cabelo escuro, e eu realmente não sabia nada sobre ela além disso. Não tínhamos muitos funcionários na nossa loja, talvez 5 ou 7 de nós trabalhando de uma vez, geralmente 2 nos caixas e o resto em diferentes departamentos da loja, lidando com várias tarefas ao longo do dia. Não tenho certeza de exatamente quando a Emma foi contratada, mas ela estava lá quando voltei da faculdade. Trabalhamos juntos algumas vezes. Eu trabalharia tanto como caixa quanto em outros departamentos. Eu tinha falado brevemente com Emma algumas vezes, mas não interagimos muito. Ela parecia uma pessoa totalmente legal, porém não exatamente o tipo de pessoa com quem eu sairia fora do trabalho. Lembro-me de uma noite, acho que a Emma e eu saímos do trabalho ao mesmo tempo. Eram cerca de 21 horas, eu acredito. Eu tinha estado trabalhando em um departamento e ela estava em outra parte da loja. Enquanto estávamos saindo, ela me perguntou se eu tinha ido de carro, e eu respondi que sim. Ela então me perguntou se eu poderia dar uma carona para ela até em casa. Não me importei muito, mas perguntei primeiro onde ela morava. Era uma cidade não muito longe da minha, cerca de 5 minutos fora do caminho, então não era grande coisa. Eu disse sim, e saímos da loja juntos. Ela entrou no meu carro e me deu o endereço de sua casa. Eu dirigi até o local. Era um complexo de apartamentos mais antigo, onde ela disse que morava com o namorado. Ela foi muito gentil e agradeceu pela carona. Desejei-lhe uma boa noite e fui para casa. Não pensei muito sobre a interação, na verdade. Trabalhei no dia seguinte em um turno mais cedo. Minha disponibilidade era praticamente o dia todo na maioria dos dias porque era verão, e eu não tinha a faculdade para ocupar meu tempo. Emma não estava trabalhando neste dia. Lembro-me de que era por volta do meio-dia, ou algo assim. A loja não estava muito movimentada, geralmente era tranquila nesta hora. Eu estava trabalhando na parte de trás, estocando uma das prateleiras perto do equipamento de beisebol, quando vi esse cara entrar no corredor.
Ele começou a caminhar agressivamente em minha direção, tinha cabelo curto e escuro, como um corte militar. O cara não era muito alto, mas parecia bastante forte. Ele marchou direto até mim e me perguntou quem eu pensava que era. Eu disse a ele que não tinha ideia de quem ele era ou do que ele poderia estar falando. O cara me disse que era o namorado da Emma e me acusou de, e eu cito, tentar pegar a garota dele. Percebi que deve ter havido um enorme mal-entendido sobre o que aconteceu, ou então esse cara era um namorado extremamente ciumento que não confiava na Emma. Eu realmente não queria me meter no meio dos problemas deles. Ele chegou bem perto do meu rosto, perguntando se eu me achava um cara durão. Eu disse ao homem para se acalmar. Eu não tinha feito nada com a Emma. Ela simplesmente me pediu uma carona do trabalho, então eu dei. O namorado disse que o carro dele estava funcionando bem e ela poderia ter pedido a ele. Eu disse a ele que não tinha como saber disso, e também disse que não sabia que ela tinha um namorado até ela me contar na noite anterior, na verdade. Ele pareceu se acalmar quase imediatamente. Eu disse a ele que poderia garantir que não estava tentando roubar a garota dele, ele não tinha nada com que se preocupar. Ele me disse que eu melhor não vacilar de novo, e então se afastou. Após a interação, fiquei surpreso por ele ter ficado tão bravo. Também comecei a me perguntar se a Emma estava presa em um relacionamento ruim ou algo do tipo. A próxima vez que trabalhei com ela foi alguns dias depois. Quando a vi, fui até ela e disse oi, e contei sobre o que o namorado dela fez. Ela disse desculpa, mas que ele ficava assim às vezes. Eu perguntei se estava tudo bem, e foi então que ela me disse que tinha terminado com ele no dia anterior, o que teria sido o dia após ele me confrontar. Ela também disse que tinha voltado a morar com os pais. Eu disse que sentia muito, e ela disse que estava bem e feliz por estar seguindo em frente. Depois disso, voltei ao trabalho e não vi a Emma pelo resto do meu turno. Naquela noite, Emma saiu por volta das 19 horas e eu saí às 21 horas. Novamente, após bater o ponto, caminhei pelo estacionamento até meu carro. Quando cheguei ao meu carro para ir embora, percebi que estava sendo seguido para casa, presumivelmente pelo ex da Emma. Eu sabia disso porque o carro estava estacionado não muito longe de mim no estacionamento. Eu tinha notado imediatamente porque o estacionamento estava quase vazio. Após entrar no meu carro e começar a dirigir, o outro carro seguiu logo atrás. No início, fiz 3 ou 4 curvas para ter certeza de que ele realmente estava me seguindo. Quando ele fez o mesmo, finalmente chegamos a um semáforo. Olhei para trás para ver o homem dirigindo e pude ver que ele se parecia com o namorado da Emma. Dirigi o resto do caminho para casa até chegar à minha rua, então não tinha certeza do que fazer exatamente. Eu meio que dirigi aleatoriamente pelo quarteirão com ele logo atrás. Decidi finalmente estacionar na minha entrada. Fiz isso e saí do meu carro. Ele entrou logo depois de mim, mas eu corri ao redor da casa até o quintal. Não estava olhando para ver o que ele tinha feito. Eu sabia que meus pais geralmente deixavam a porta de vidro deslizante no nosso quintal destrancada, então eu deslizei para dentro de casa por ali. Quando olhei para trás, não parecia que ele tinha tentado me perseguir. Fechei a porta e tranquei, então cobri as persianas. Voltei para a janela da frente e olhei para fora. Enquanto fazia isso, vi ele voltando para o veículo dele. Ele então dirigiu embora. Também pude confirmar que era definitivamente o ex-namorado da Emma. Pensei em chamar a polícia, mas decidi não fazer. Esperava que esse cara simplesmente percebesse que não havia motivo para ir atrás de mim. Não trabalhei por alguns dias depois disso. Aconteceu de eu ter vários dias de folga seguidos, o que foi um bom tempo livre. Em um desses dias, fui ao shopping com alguns amigos. Havia um shopping bem grande não muito longe de onde eu morava. Estávamos fazendo compras para várias coisas quando notei o ex-namorado da Emma mais uma vez. Definitivamente não era uma coincidência. Desta vez, porém, não me senti assustado. Estava com 3 dos meus amigos, afinal de contas. Estávamos na praça de alimentação e o cara estava sentado um pouco longe, em uma mesa sozinho, meio voltado para nós. Apontei ele para os meus amigos e contei a história toda. Eles disseram que deveríamos ir até lá e confrontá-lo, mas eu disse que não. Não queria que uma grande briga acontecesse ou algo pior. Ficamos lá discutindo o que fazer e saímos um pouco depois.
Eu pude ver ele nos seguindo logo atrás. Ele nos seguiu por cerca de 40 minutos, e foi realmente assustador. Eu estava honestamente surpreso que esse cara estava tão atrás de mim. Ele realmente achava que eu era responsável pelo término deles? Saímos do shopping mais tarde naquele dia. Não vi o cara pelo resto do dia depois que saímos. Da próxima vez que trabalhei, a Emma também estava lá. Quando a vi, perguntei como ela estava. Ela me disse que estava bem e que ia se mudar para Seattle em 2 semanas. Morávamos na Califórnia, então era um bom caminho. Disse que isso era ótimo, mas que o ex-namorado dela agora estava me perseguindo. Ela perguntou por quê, e eu disse que provavelmente porque ele achava que eu era responsável pelo término deles. Ela disse que isso era loucura, e que eu não tinha nada a ver com isso. Eu disse para ela falar isso para ele, então, mas ela disse que tinha bloqueado ele em tudo e não ia entrar em contato. Percebi então que tipo de cara ele era. Ele estava apenas descontando a raiva em mim, ou pelo menos tentando. Saí do trabalho mais tarde naquela noite. Caminhei até o meu carro e vi que o mesmo carro estava estacionado perto de mim novamente. Isso estava me deixando realmente irritado desta vez. Quando cheguei a cerca de 3 metros do meu carro, o ex da Emma saiu do dele. Ele então começou a caminhar agressivamente em minha direção. Perguntei a ele o que ele achava que estava fazendo. Ele não disse nada, apenas continuou se movendo em minha direção. Ele chegou bem perto do meu rosto e tentou me acertar. Eu me movi, mas ele ainda me pegou um pouco no lado da cabeça. Eu dei um soco de volta nele. Eu errei e ele me acertou bem. Estou envergonhado de dizer que basicamente apanhei muito, na minha opinião. Claramente não era sua primeira briga. Para mim, era a minha primeira. Ele me acertou várias vezes. Eu só consegui acertar 1 ou 2 golpes nele, o que não pareceu afetá-lo muito. Eu caí no chão e ele continuou me batendo. Depois disso, ele saiu e voltou para o carro dele. Fiquei apenas aliviado por ele não ter tentado me matar ou algo assim, enquanto eu estava caído. Enquanto ele dirigia para longe, me recomponho e chamei a polícia. Conte a eles o que aconteceu e eles vieram até minha localização. Acabei recebendo alguns cuidados médicos no local, mas no geral estava mais ou menos bem. Tive alguns hematomas e arranhões, mas milagrosamente sem concussão ou qualquer coisa. Finalmente pude ir para casa. A polícia disse que iria investigar o cara. Bem, no dia seguinte recebi a notícia de que ele havia sido preso. Aparentemente, ele já tinha um mandado por não comparecer em algum outro processo. Acho que era roubo, ou algo assim. Ele tinha um histórico de problemas com a lei. Também apresentei queixas contra ele por agressão. Foi um grande alívio que ele estava agora fora das ruas e pararia de me seguir. Isso aconteceu há 2 meses. Moro em um bairro tranquilo e costumo caminhar à noite. Sempre fui uma pessoa noturna e o clima mais quente onde vivo torna desconfortável caminhar sob o calor, especialmente naquela época do ano. Em outras épocas, está tudo bem. Pode parecer um pouco estranho caminhar tarde da noite, mas esses são os meus motivos e faço isso há muito tempo. Enfim, eu geralmente apenas caminho pelo bairro e fico fora talvez por 30 minutos a 1 hora, no máximo. Há uma calçada por onde caminho que passa por todas as ruas do meu bairro. Geralmente também nunca vejo mais ninguém na rua, obviamente por causa do horário tardio. Não caminho todas as noites, mas provavelmente 3 ou 4 vezes por semana. Uma noite, saí para caminhar por volta das 22 horas. Caminhei até o final da minha rua, onde ela cruza com outra, e então desci por essa rua. Ambas são residenciais e muito tranquilas, especialmente à noite. Caminhei por essa rua por um tempo e, talvez 10 minutos depois, estava chegando ao final dela. Provavelmente ia virar e voltar. Foi quando ouvi o que parecia ser um carro vindo por trás de mim. Virei-me e vi um carro sem faróis ligados se aproximando. O carro estava dirigindo extremamente devagar. Continuei caminhando, sem pensar muito nisso. Esperava que ele passasse por mim, mas depois de alguns segundos, não passou. Olhei para trás novamente e o carro estava um pouco mais perto de mim, mas ainda atrás. A área da calçada onde eu estava caminhando agora não era muito bem iluminada. Os postes de luz eram menos frequentes aqui, e eu estava começando a ter uma má impressão sobre essa situação. Cerca de 1 minuto depois, ainda estava caminhando na calçada, e o carro não havia me ultrapassado.
mas estava se aproximando muito lentamente. Devia estar dirigindo a menos de 8 quilômetros por hora, porque eu estava caminhando meio rápido, mas não tanto. Logo, o carro finalmente chegou ao meu lado. Hesitei em olhar, mas olhei. O carro era um sedã de 4 portas, meio velho e de cor cinza escuro. Quando olhei, também vi que parecia haver apenas uma pessoa no carro, e era um homem dirigindo. Ele olhou para mim e vi que o cara estava usando uma máscara de esqui preta. Agora eu estava ainda mais desconfiado. Continuei caminhando e ele manteve a velocidade comigo. Depois de mais 30 segundos, parei. Decidi virar e voltar para casa. Quando parei, o carro também parou. Então comecei a caminhar de volta e vi o carro começar a virar. Quando ele fez isso, soube que precisava me afastar. Não conseguiria correr mais rápido que o carro. Ele rapidamente se igualou a mim novamente e parecia que o carro estava começando a estacionar. Eu estava caminhando em frente à casa de alguém. Então virei e caminhei direto pela entrada até a porta da frente. O carro parou e ficou estacionado na frente. Bati na porta da frente de quem quer que fosse a casa. Eu nem sabia quem morava aqui, mas esperava que respondessem, mesmo sendo um pouco tarde. Felizmente responderam. Uma mulher abriu a porta e perguntou o que eu queria. Virei-me para mostrar a ela o carro que estava me seguindo e comecei a contar o que estava acontecendo. Quando fiz isso, o carro do lado da rua de repente acelerou, chiando os pneus no processo. Conversamos brevemente sobre isso e me senti melhor agora que o carro havia ido embora e eu estava conversando com outra pessoa. Disse que deveria conseguir chegar em casa bem agora e então deixei a casa da mulher. Voltei para a calçada e olhei cuidadosamente ao redor. Não vi o carro em lugar nenhum. Comecei a caminhar de volta para casa o mais rápido possível, também olhando ao redor o tempo todo para me certificar de que não via mais o carro. Eventualmente, consegui chegar à minha rua e logo estava a uma curta distância de minha casa. Quando estava talvez a 30 metros da minha própria entrada, olhei para o final da rua e vi o carro vindo. Estava realmente longe e dirigindo devagar. Comecei a correr o mais rápido que pude, cortando pelo meu jardim da frente para chegar à porta mais rápido. Cheguei lá, destranquei a porta o mais rápido possível e então entrei em casa. Bati a porta atrás de mim e olhei pela janela. O carro passou por minha casa em uma velocidade extremamente baixa, mas continuou indo embora. Senti-me muito melhor por estar seguro dentro de casa. Não acho que quem quer que estivesse dirigindo o carro me viu entrar, ou pelo menos sabia que eu morava lá. Pelo menos espero que não. Não vi mais aquele carro desde então. Também parei de caminhar fora de casa tarde da noite depois dessa experiência. Não tenho certeza de quem era essa pessoa ou o que ela queria, mas estou feliz por ter conseguido me afastar. Embora eu me lembre que tive uma experiência realmente memorável há alguns anos. Eu tinha 18 anos na época e minha irmãzinha tinha 15. Ela foi a um show com amigos e meus pais me disseram que eu tinha que dar uma carona para ela na volta. O show era na cidade, a pouco mais de 10 minutos de onde morávamos. Não tenho certeza se era Justin Bieber ou Taylor Swift ou quem, mas parecia ter 1 milhão de pessoas lá. Então, eu dirigi até a cidade e acabei tendo muita sorte de encontrar um lugar para estacionar na rua. Estacionei em paralelo a apenas alguns quarteirões do local do show. Era noite, e eu acho que o show estava prestes a terminar. Então mandei uma mensagem para minha irmã, avisando onde eu estava. Enquanto isso, a rua e as calçadas estavam bem quietas. Eu imaginava que seria um caos após o show, então realmente esperava que minha irmã saísse logo. Enquanto eu estava lá, desliguei os faróis e fiquei no meu celular. Uns 10 minutos depois, lembro de ouvir passos fora do carro. Imaginei que era apenas alguém caminhando pela calçada, mas olhei e vi um cara se aproximando por trás e indo direto para a minha janela, e então ele bateu nela. Abaixei um pouco a janela e perguntei ao cara o que ele queria. Eu estava com medo de que talvez ele fosse um fiscal de estacionamento e estivesse me dizendo que eu não poderia estar ali ou algo assim. Mas o cara apenas perguntou se eu poderia sair e ajudá-lo. Perguntei com o que ele precisava de ajuda, mas ele não disse, apenas falou que me mostraria. Esse cara parecia meio suspeito. Eu disse que não podia porque estava esperando minha irmã e tinha que buscá-la.
Ele continuou pedindo e eu disse não de novo. Nesse ponto, o homem realmente se afastou. Ele foi para trás do meu carro e depois voltou para a calçada, mas não continuou se afastando. Ele apenas ficou por ali, na calçada, a uns 6 metros de mim. Então eu o vi tirar um cigarro e começar a fumar. Continuei esperando por minha irmã. Vários minutos se passaram, e esse cara ainda estava apenas parado ali. Quanto mais ele ficava ali, mais desconfortável eu me sentia, como se soubesse que ele se aproximaria de novo. Diria que mais alguns minutos depois, recebi uma mensagem da minha irmã dizendo que estava saindo agora. Quase nesse mesmo instante, vi o cara no meu retrovisor começando a se aproximar de novo. O cara andou até lá e tentou abrir a porta de trás do meu carro, que estava trancada. Então ele veio até a minha janela e começou a bater agressivamente nela. Desta vez, eu não abaixei a janela. Pude ouvir o homem começando a gritar comigo para abrir a janela e deixá-lo entrar. Ignorei completamente. O homem continuou e tentou fazer com que eu abrisse a porta do motorista. Ele até começou a chutar a porta com os pés. Se tivesse continuado, provavelmente teria amassado o carro. Mas naquele ponto, coloquei no drive e saí. Fui pela rua e direto para o local do show, que era uma arena de basquete. Liguei para minha irmã e então circulei o estádio até ela chegar lá fora. Parei brevemente quando ela estava perto de mim e ela entrou. Então, fomos para casa, mas infelizmente, por estar tão perto da arena, o trânsito estava muito ruim. Estávamos parados por um tempo, as pessoas buzinando e tal, e mal nos movíamos. Depois de ficar no trânsito por uns 20 minutos, havíamos avançado um pouco e estávamos quase saindo do centro. Nesse tempo, lembro de olhar ao redor e ver o mesmo cara. Ele estava caminhando pela calçada, e a coisa louca é que, justo quando olhei para o lado, um segundo depois, ele olhou para mim. Nossos olhos se encontraram por um momento, e então ele começou a caminhar em minha direção. Eu não tinha para onde ir por causa do trânsito. O cara saiu da calçada e entrou na rua, indo direto para a minha janela mais uma vez. Ele começou a bater nela e tal. Comecei a buzinar e várias outras pessoas também estavam buzinando. Depois de uns 10 segundos disso, ele finalmente se afastou de novo. Dentro de mais 5 minutos, provavelmente, tínhamos voltado para a rodovia e saído do trânsito. Felizmente, chegamos em casa bem e meu carro não teve nenhum dano visível. Olhando para trás, não sei qual era o problema daquele cara comigo. É louco como ele me viu de novo e então saiu para a rua para atacar meu carro. Em 2019, eu trabalhava na Domino's. Era minha primeira noite e eu estava apenas começando. Só estava trabalhando lá porque precisava de dinheiro para materiais da faculdade, para meu dormitório, etc. Naquela noite eu estava sendo treinado. Quando você está em treinamento, é acompanhado pelo gerente em suas primeiras entregas para ver como se sai, para ser avaliado e treinado. Era tarde, por volta das 20 horas, e recebemos um pedido. Nossa loja não era eletrônica como são hoje. Não podíamos ver onde as localizações estavam em uma grande TV. Tivemos que procurá-las em nossos telefones para obter direções. Conseguimos as direções e a pizza. Ainda me lembro do pedido. 4 pizzas grandes com 2 garrafas de coca. Carregamos tudo no carro, e era o meu carro, já que eu era o avaliado em treinamento. Então fomos eu, meu gerente e outro estagiário que eu não conhecia. A casa para a qual estávamos indo era bem fora de mão, no meio do nada. Minha cidade era antiga, então era bastante comum percorrer quilômetros sem nada. Levou cerca de 15 a 20 minutos para chegar lá. A casa parecia velha, realmente velha. Era uma casa de 2 andares e estava completamente deteriorada. A madeira estava descascando, algumas das janelas tinham tábuas nelas. Não era uma casa onde você esperaria que as pessoas vivessem. Lembro-me de perguntar ao meu gerente se tínhamos mesmo que subir lá e ele disse que sim, mas que viria conosco e entregaria as pizzas e os refrigerantes. Hesitei em sair do carro e percebi que o outro cara, que também era novo, estava muito nervoso em relação a caminhar até aquela porta da frente. Finalmente, começamos a nos dirigir até lá
quando o outro estagiário disse que pensou ter visto alguém nos observando da janela mais distante de nós, lá em cima. Nosso gerente disse que ele estava apenas paranoico e que isso não demoraria mais do que 1 ou 2 minutos, fazendo questão de nos dizer para ficarmos calmos e sermos simpáticos. Não sei como tive a coragem de tocar a campainha, mas fiz, o que, claro, não funcionou. Então meu gerente bateu na porta, sem resposta. Esperamos uns 15 segundos e batemos de novo, mais forte desta vez. Ainda sem resposta. Todos nós estávamos ficando impacientes e havia um cheiro de algo podre. Não conseguíamos dizer se era a casa ou se algo dentro havia morrido. Finalmente, depois de cerca de 1 minuto esperando impacientemente, alguém abre a porta, mas não completamente. Eles abriram a porta, mostrando apenas parte do rosto e perguntando quem éramos e o que queríamos. Meu gerente disse que tínhamos a pizza deles. O cara rapidamente destrancou a porta e agiu de maneira toda amigável conosco, o que nos assustou. Era um senhor mais velho, com pelo menos 50 anos. Ele nos disse que demorou para abrir a porta porque era difícil para ele se locomover ou algo assim. Nosso gerente entregou a ele o recibo e perguntou se ele pagaria com dinheiro ou cheque. E o homem nos disse que voltaria com o dinheiro. Ele deixou a porta da frente aberta, então olhei ao redor para ver como era a casa por dentro. Vazia, completamente vazia. Sem móveis ou qualquer coisa naquela casa, apenas o chão e alguns cobertores. Obviamente esse cara era sem teto e estava morando ali já que ninguém mais estava. Foi então que ouvimos passos vindo de cima, mais de uma pessoa também. Foi quando nos sentimos desconfortáveis com a situação. A realização do que o outro funcionário disse se tornou verdadeira. Alguém provavelmente estava nos observando enquanto caminhávamos até a porta da frente. Meu gerente gritou perguntando se o homem já tinha o dinheiro, mas nunca recebeu uma resposta. Os passos pararam. Tudo simplesmente parou. Ficou silencioso, você podia apenas ouvir os 3 de nós respirando. Meu gerente nos disse para ficarmos na porta da frente caso o homem voltasse, e que ele iria contornar a casa para ver se o homem precisava de ajuda ou algo assim. Nós concordamos com ele e ele caminhou em direção aos fundos. Os 2 de nós ouvimos passos, mas não de cima. Eles estavam vindo de baixo de nós de algum modo. Nós 2 olhamos completamente perplexos e confusos, e honestamente, inquietos com toda essa situação. Foi quando ouvimos nosso gerente gritar e ouvimos corrida frenética. Ele correu para a frente da casa, onde nós 2 estávamos, e nos disse para voltarmos para o carro e que estávamos indo embora. Nunca dirigi um carro tão rápido na minha vida. Meu gerente nos explicou que quando estava andando para os fundos, viu um grupo de pessoas na escuridão cercando uma espécie de fogueira improvisada, mas era muito pequena. Ele se aproximou deles e notou que no meio havia um filhote de cervo. O grupo de homens estava sentado ao redor, rindo disso, como se achassem engraçado. No minuto em que ele disse isso, meu coração quase parou. O novo cara e eu pedimos demissão logo depois, e ouvi dizer que o gerente pediu demissão 1 mês depois disso. Nunca mais trabalhei com entrega.